Números 3. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte de Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os vasos da tenda da congregação, e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádivas, mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardarás o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia que feri a todo primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais. Pelas suas gerações contarás a todo varão da idade de 1 mês e para cima. E Moisés os contou conforme ao mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. E os filhos de Coate: Arão, Jizá, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, pelas suas gerações: Mael e Muzi. Estas são as gerações dos levitas. De Gerson é a geração dos Libnitas e a geração dos Simeitas. Estas são as gerações, os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima. Os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos Gersonitas assentarão as suas tendas, atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda a sua coberta, e ao véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas portas para todo o serviço. É de Coate a geração dos Amramitas, e a geração dos Gizaritas, e a geração dos Hebronitas. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos Coatitas será Elisafã, e a sua guarda será a arca e a mesa, e o castiçal e os altares, e os vasos do santuário, com que ministram o véu com todo o serviço.
E o príncipe dos príncipes de Levi serão Eleazar, filho de Arão. E sobre os que têm cuidado da guarda do santuário, de Merari é a geração dos Maelitas, e a geração dos Musitas. Estas são as gerações. E os que deles foram contados pelo número de todo varão de um mês, e para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Suriel, filho de Abiaí. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus vasos, com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, e os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo, ao oriente, diante da tenda da congregação. Para a banda do nascente serão Moisés, Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão por mandato do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de um mês, e para cima foram 22.000. Disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito varão dos filhos de Israel da idade de um mês, e para mim tomarás os levitas, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes, dos da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados, foram 22.200. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás por cada cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário. Os tomarás a 20 geras o ciclo, e Arão e os seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobejam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.365 ciclos. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandato do Senhor. Números 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: toma a soma dos filhos de Coate, no meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército. Para aquele que entrar neste exército, fazer obra da tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, da tenda da congregação nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu da coberta, e pôs-lhe por cima uma coberta de peles, e sobre ela estenderam um pano todo de azul. Também sobre a mesa da proposição estenderam um pano de azul, e sobre ele porão os pratos. As taças, também o pão contínuo estará sobre ele. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de pele de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano de azul e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, os seus espervitadores, seus apagadores, todos os vasos de azeite,
E meterão a ele e a todos os seus vasos na coberta de pele de texugos, e sobre o altar de ouro estenderão um pano de azul, e com a coberta de pele de texugos o cobrirão e lhe porão seus varais. Também tomarão todos os vasos do ministério, com que servem no santuário, e os porão num pano de azul, e os cobrirão com peles. Tirarão as cinzas do altar e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem. Os seus braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os vasos do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles, havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário. Então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão. E este é o cargo dos filhos de Coate, na tenda da congregação. Porém o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, de tudo o que nele há, no santuário e nos vasos. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações, dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morram. A santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, e a cada um porão no seu ministério. Porém não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos e para cima, até os 50. Contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço. Este será o ministério das gerações, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, e a sua coberta e a coberta de peles, que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que se adereça para eles. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo, em todo o seu ministério, será segundo o mandato de Arão. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, os contarás. Na idade de 30 anos e para cima, até os 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço. Este, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases e as suas estacas, suas cordas com todo o seu ministério. Com todo o seu ministério contareis os vasos da guarda. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contarão suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50 anos, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados da geração dos coatitas, todo aquele que ministrava. Congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Na idade de 30 anos para cima até os 50,
todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme mandado do Senhor. Os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda. Foram, pois, os que foram deles contados segundo as gerações 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandato do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, contaram Moisés e Arão, os príncipes de Israel, os levitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrava e executar o ministério da administração e o ministério da carga da tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580. Conforme o mandato do Senhor, pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo. Foram os que eles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés.